não é como os outros que você encontra em bibliotecas públicas. A história da Bíblia começa com a formação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro jamais abordou uma variedade tão ampla de eventos ocorridos no planeta Terra, principalmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e registrar. E, portanto, ninguém pode escrever de forma verídica sobre o começo do nosso mundo. Somos os únicos que sabemos como tudo vai terminar. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles, mas sim para prepará-los, para que não fossem surpreendidos quando isso acontecesse e para que não interpretassem de maneira errada. Devemos expressar gratidão pela clareza de Jesus ao revelar o que o futuro reserva para nós. As pessoas se perguntam: estamos no fim dos tempos? Talvez. A Bíblia menciona sobre o período final, e já se passaram 2000 anos desde então. Os últimos dias começaram no Pentecostes, onde a primeira profecia foi cumprida. Cada geração cristã deve viver de forma a estar pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro repleto de previsões. Ela contém 735 sobre o futuro. Do começo ao fim é basicamente um texto profético, embora alguns livros foquem mais em previsões do que outros. Das 735 previsões, 596 realmente aconteceram e se concretizaram. Isso significa que 81% já se tornaram realidade, e algumas delas foram feitas séculos antes dos eventos. Não é preciso muita confiança para acreditar que os restantes 19% também vão acontecer. É um índice muito alto. A Bíblia se mostrou 100% correta para todas as previsões que poderiam ter sido cumpridas até agora. Daquelas restantes, a maioria está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que acontecerá depois disso. Quantas dessas previsões ainda faltam se tornar realidade antes do retorno de Jesus? A resposta é cerca de 20, e estamos observando para ver essas acontecerem primeiro antes de aguardar o retorno do Senhor. Jesus nos disse para observar e orar. Mas o que exatamente observamos? Não podemos ficar parados olhando para as nuvens, esperando que ele apareça. Bem, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer para ficarmos de olho no que está acontecendo no mundo e observar os sinais que ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são as indicações. Vamos olhar para Mateus, capítulo 24, onde os discípulos o questionaram. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Para a pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta. Podemos agradecer a ele por ter respondido de maneira tão clara. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui oferece um resumo dos sinais que precederão a sua chegada. Jesus disse a eles: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome afirmando: Eu sou o Messias. Eles enganarão muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras. Mas não entrem em pânico, pois essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em muitas partes do mundo. Mas tudo isso é apenas o começo das dores do parto, com mais por vir. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Vocês serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores. E muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. O pecado será desenfreado em todos os lugares, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e as boas novas do reino serão proclamadas por todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então o fim virá. Aqueles na Judéia devem fugir para as colinas. Uma pessoa no telhado não deve descer para casa para fazer as malas. Uma pessoa no campo não deve nem voltar para pegar um casaco. Como será terrível para as mulheres grávidas
e para aquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, pois haverá uma aflição maior do que em qualquer momento desde o início do mundo, e nunca mais será tão terrível. Na verdade, se esse tempo de calamidade não for encurtado, ninguém sobreviverá. Mas se for, será pelos escolhidos de Deus. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos messias e falsos profetas surgirão, e farão grandes sinais e maravilhas para lhe enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Vejam, eu os avisei antecipadamente. Portanto, se alguém disser, olhem, o Messias está no deserto, não vão lá para olhar. Ou se alguém disser, ele está escondido aqui, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Logo após a aflição daqueles dias, o sol ficará escurecido, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, e os poderes no céu serão abalados. E então, finalmente, o sinal da vinda do Filho de Deus aparecerá nos céus. Haverá um profundo luto entre todas as pessoas da terra, e elas o verão vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o som poderoso de uma trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todo o mundo, dos confins mais distantes da terra e do céu. Agora aprendam uma lição com a figueira. Quando seus galhos brotam e suas folhas começam a crescer, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês veem todas essas coisas, saibam que a sua volta está muito próxima. Eu digo-vos a verdade. Esta geração não desaparecerá da cena até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra desaparecerão, mas com as minhas palavras nunca acontecerá o mesmo. Ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas irão acontecer, nem os anjos no céu, nem o próprio Filho. Somente o Pai tem conhecimento. Nessa passagem, ele deu 4 sinais diferentes de sua chegada. Então, quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos revelou? O primeiro indica os desastres no mundo e na natureza, como guerras, fomes e terremotos. Esses eventos estão definitivamente ocorrendo nesse momento e têm ocorrido por mais de 1000 anos. Portanto, estamos testemunhando este primeiro sinal. Jesus nos aconselha. Não devemos nos alarmar ao ouvir falar de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome surgindo. Nós sabemos para onde o mundo está indo, então não devemos ficar desanimados. Temos empatia por aqueles que estão sofrendo com desastres e esperamos expressar isso e ajudá-los. Mas em nossos corações não estamos alarmados, estamos cheios de esperança. Estamos esperando o nascimento de um novo mundo. Portanto, não nos sentimos deprimidos por todos os problemas que ocorrem nele. Jesus também nos alerta sobre o perigo da decepção, tanto dentro quanto fora de uma igreja. Ele nos diz, não se deixem enganar. Ele repete isso várias vezes, especialmente à medida que nos aproximamos do fim. Nesse caso, ele adverte sobre falsos cristos e falsos messias, pessoas que se aproveitarão da agitação dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que fingem e levam os outros a lugares desertos, resultando em tragédias. Há muitos falsos cristos, falsos salvadores que afirmam ser o libertador de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas surgem, mais falsos libertadores aparecem. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não se perturbar, mas até mesmo alegrar-se e dizer, estes são todos sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal é mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele também divide o segundo em 3, todas as quais ocorrem dentro da igreja. A primeira é a perseguição. Seremos odiados em todas as nações. A segunda parte seria uma redução significativa no tamanho da igreja. A maioria das pessoas perderão o fervor quando toda a igreja estiver sob pressão, e muitos cristãos nominais, se não todos os cristãos verdadeiros, partirão. Sob o fardo da perseguição universal, seu amor esfriaria. Esse é um sinal bastante desanimador. A grande surpresa na terceira parte
é que o Evangelho será pregado a todos os grupos raciais. Ele será proclamado. Uma igreja menor e purificada terá um impacto maior no planeta. Isso é exatamente o que Jesus está implicando. Os falsos profetas podem ser fontes de engano em tudo isso, porém estamos cientes de seus ensinamentos. Quando não há paz, eles a pregam. Em vez de serem uma fonte de desafio, a mensagem deles é de conforto. Está tudo bem, não vai acontecer, eles dirão. Agora, o conselho de Jesus é continuar avançando. Não ceda a esses falsos profetas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer e todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, este é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que isso deveria ser assim? A explicação é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais se aproximam da maturidade completa, mais tensão haverá entre eles. Então é natural que os cristãos estejam sob muita pressão no final. Eles se destacam socialmente, portanto haverá ódio. Somos únicos e é por causa de nossa singularidade que esse sentimento ruim pode surgir. Uma vez que Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu ódio contra si mesmo. O mundo não nos pertence. Nossa cidadania está nos reinos celestiais. João capítulo 15, versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Nesta passagem, Jesus menciona as profecias de Daniel, e há um personagem nas profecias que é referido como a abominação da desolação. Daniel o menciona 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é a importância disso? Trata-se de um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se autodenomina como Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outro acima da sua. Um tirano cuja chegada terá ramificações globais, mas estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar sagrado. Em seguida, Jesus afirma que o 4º sinal de sua vinda virá imediatamente depois disso. Assim, saberemos quando ele está vindo e estaremos prontos. Quando esse sinal chegar, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias. Não haverá engano. Será rápido demais. O que vai acontecer é que toda a luz natural será desligada. O sol escurecerá. As estrelas cairão. Há muitas previsões disso ao longo da Bíblia. Isaías diz: os céus serão enrolados como um pergaminho e todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O sol, as estrelas e a lua pararão de brilhar antes mesmo que isso aconteça. Deus desliga as luzes do céu para se preparar para o clarão do relâmpago que marcará seu retorno. Então ele volta nas nuvens para o planeta Terra e o encontramos. Não nos encontraremos em um estádio terrestre porque não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão imensa. Nos encontraremos no ar e isso será suficiente. Quando você ver todas essas coisas, saberá que ele estará nos portões, prestes a atravessar. Jesus faz uma afirmação muito simples sobre uma figueira, e é aí que muitos cristãos se desviaram. Ele diz: agora aprenda essa lição com a figueira. Assim que seus galhos ficarem tenros e suas folhas saírem, você saberá que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você perceber que todos esses eventos estão acontecendo, saberá que ele está lá. Oremos. Senhor, agradecemos por nos guiar através da revelação contida na Tua Palavra. Reconhecemos que a Bíblia é um testemunho fiel da história desde a formação da Terra até o fim dos tempos. Seu livro sagrado nos fornece uma compreensão clara dos eventos que moldarão o nosso mundo. Somos gratos por compartilhar conosco os sinais que antecederão a sua vinda, por nos alertar sobre os desastres naturais, as guerras e a fome, e por nos instruir a não sermos enganados por falsos profetas e messias. Ajuda-nos a permanecermos firmes quando enfrentarmos perseguição e ódio devido ao Teu nome. Fortalece-nos para encararmos os desafios que surgirão
e para permanecermos inabaláveis em nossa devoção a Ti. Que a Tua graça e misericórdia nos fortifique para enfrentar os desafios que estão por vir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.